Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de abril de 2024 do fundo BRCO11, é o Bresco Logística, fundo de investimento imobiliário. Então não perca aí, a gente vai falar algumas coisas aqui. O fundo ele não muda muita coisa, mas vamos ver aí alguns números para ver como é que está o desempenho do fundo no mês de abril. Você que é cotista ou não, ou está estudando o fundo Bresco Logística, então fique conosco aí para você saber informações importantes do BRCA11, ok? E se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo, se inscreve aí no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é tudo de graça e você ajuda muita gente aqui no canal, tá bom? Seja membro também do canal aí, ajuda a gente, né? Um valor irrisório aí, você vai ter alguns benefícios, né? E vai ajudar a gente a continuar nosso trabalho também. Eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo e também o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá e fale também com outros investidores, inclusive comigo. Vamos lá então, vamos falar aqui do Bresco Logística, fundo esse, como eu falei, não tem muitas modificações, por isso que eu não faço leituras todos os meses aqui do Bresco, tá? Só quando tem algo bem relevante, mas tem um tempo que a gente não fala dele aqui, uns 2 ou 3 meses, né? Então a gente vai falar aqui algumas informações atualizadas, tá? São 10 propriedades que ele tem, não mudou nada, quase 400 mil metros quadrados de área bruta locável, ele vendeu imóveis aí recentes, né? 7% da área bruta locável tem potencial de expansão, tá? Aumentou, porque era 6, né? Então 7% agora tem potencial de expansão. A receita estabilizada está em 128 milhões de reais, 28% são de propriedades ali da cidade de São Paulo e atualmente o fundo está com 7% de vacância, né? Essa vacância que perdura aí, o fundo está difícil de realocar esse imóvel, tá? O prazo de vencimento médio dos contratos está em mais de 5 anos e 37% dos contratos são contratos atípicos, né, que tem aquela característica de garantia das receitas até o final do contrato, né, por conta de algum investimento, alguma atualização ou adaptação no imóvel para a entrada do inquilino, ou então naquela situação onde o inquilino era o dono, né, e vende o fundo para aumentar a capital de giro, né, a caixa da empresa, e aí o fundo vira proprietário e ele vira locatário e paga os aluguéis ali para o fundo. Isso tem ali, né, uma questão de garantia para poder garantir o investimento do fundo, né? E aí acaba que os contratos são atípicos para poder todas as parcelas serem recebidas, tá? Bom, algumas informações aqui do fundo, ó, ele que é um imóvel logístico, né? Um fundo logístico, quase 16 milhões de cotas emitidas, BRC11 é o código de negociação na bolsa, são quase 2 bilhões de patrimônio líquido, 119,70 é o valor da cota, e no mercado está praticamente esse valor, tá? Encerrou abril ao mesmo valor praticamente, PVP de 1. Quem gera é a Bresco Gestão, taxa de gestão 1%, mais taxa de performance de 20% do QCD IPCA mais 6%, que é praticamente um padrão, né, de benchmark. E a Oliveira Trust é a administradora e custodiante que paga aí agora atualmente, né, 0,05% ao ano. Formador de mercado é a XP Investimentos. Aqui a gente vai falar já da DRE gerencial, critério de caixa, tá? Então é o que interessa para o cotista, né, já que é o que faz ali a questão dos valores a serem distribuídos, né? Que calcula o valor a ser distribuído. O fundo teve receitas de quase 15 milhões de reais, despesas de mais de 2 milhões de reais, que tem um lucro de caixa de 12,8, tá? Aqui essa questão aqui, dessa diferença, né, de receita é por conta de uma reclassificação, né, de recebimento, né? O recebimento que era para ser em fevereiro foi classificado aqui em março, reclassificado, né, para março, que deu essa diferença aí de fevereiro para março e, consequentemente, para abril, né, teve uma redução aí nos valores de receita imobiliária. O fundo ainda ajustou em abril mais de 1 milhão de reais para continuar distribuindo os 87 centavos, né? 87 centavos, vamos conferir aqui embaixo se o fundo distribuiu os 87, foram os mesmos 87 centavos de março e de fevereiro, né? O fundo, então, repetindo, a rentabilidade do fundo total no mês de abril foi de 1,5%, né, e o fixo foi de 0,8%.
O que a gente verifica aqui, ó, que das receitas que são auferidas pelo fundo, 86, quase 87% foram distribuídas. Então, foi aí, foi lucro, né? Na verdade, foi lucro para o BRCA11, né? Para o fundo, né? As receitas de 2024 e 83% foi distribuído. Então, interessante aí esses números também. O que a gente verifica aqui mais para baixo, no portfólio não teve mudanças praticamente aqui, os percentuais os mesmos, né? Propriedades last mile próximos aos grandes centros de consumo, 65%, 54% está em São Paulo, 28% da receita anual estabilizada do fundo está na cidade de São Paulo, e esses são os clientes, né? Clientes, grandes players aí de mercado, uns passando alguns problemas, né? Mas, enfim, grandes players de mercado, do varejo, do e-commerce, né? Que é o principal aqui do fundo, né? Bem de consumo e e-commerce e varejo, mais de 85% são os setores de atuação dos seus inquilinos, tá? O principal aqui por cliente é Natura e por imóvel Bresco Bahia. Então, a maioria dos seus inquilinos são do setor de varejo, e-commerce e bens de consumo. Perfil dos locatários também, ó, 63% do tipologia dos contratos são contratos típicos, 37% são contratos atípicos, e PCA é o único indexador dos contratos, tá? E no mês de maio, ó, abril e maio, mais de 20% da receita vai ser reajustada pelo indexador principal único, né, que é o IPCA. Aqui na composição acionária, o fundo praticamente manteve aí os 122 mil cotistas do primeiro trimestre para o início do segundo trimestre. Não alterou aí a quantidade de cotistas, fundo bem estacionado realmente, fundo bem paradão. Essa é a realidade, por isso que eu não faço a leitura todos os meses, tá? Mas é um fundo bem paradão, um marasmo mesmo, né? Mas para quem gosta, né? Para quem não quer acompanhar muito, para quem não gosta de emoção no mercado, pode ser um fundo interessante aí também, né? Um fundo que tem bons imóveis, tá? Tem inquilinos aí renomados, como a gente já viu, mas ele é concentrado, né? É característica também dos imóveis de logística, né? Acaba que a concentração maior é no varejo ali em geral, né? E a única alavancagem que o fundo tem é nesse imóvel aqui do BRF, BRF Londrina, né? 36% da receita é para pagar o financiamento do próprio imóvel. Então tem aqui uma seção de direitos creditícios que vai ser pago até novembro de 2032, tá? Em torno de 24 milhões de reais atualmente. Esses são os ativos do fundo, né? Então esse aqui é o que está vago. Vai estar no grupo Pão de Açúcar. Então está no grupo Pão de Açúcar, GPA CD 04. Esse aqui tá alocado então para o grupo Pão de Açúcar, não é o que está vago. Whirlpool São Paulo, né? Tem aqui o Brasco Embu, tem aqui, né, as informações aqui da área bruta local. Interessante que se tivesse aqui, por exemplo, qual é a garantia, né? Se tem alguma fiança bancária, se é algum seguro garantia, né? Para a gente poder saber em caso de vacância, né? Ou então de vacância não, de rescisão, inadimplência, qual seria aí a garantia que o fundo tem, né? Bom, aqui o que a gente verifica que esse aqui não tem vacância, né? Então, estão todos aí ocupados, ó, 0% de vacância, 0%, 0%, 0%. Os contratos aqui são típicos e atípicos, né? Esse aqui tem uma vacância de 38%, é o Bresco Contagem. Bresco Resende, 0% de vacância. Bresco Canoas, 0% de vacância. Londrina BRF é o que está securitizado, né? A receita, por conta aí da alavancagem. 0% de vacância no Bresco Bahia. E o único imóvel que está com vacância é aqueles 38% aqui do Bresco Contagem, que é uma ótima região logística, né? E o fundo está demorando aí para poder fazer tá aí complicado para poder fazer essa ocupação. Bom, isso aqui são alguns fatos relevantes que saíram, né, no mês de abril para maio. Então, ele fala aqui sobre o primeiro termo aditivo aqui relativo ao contrato da Natura, né, que agora vai até 31 de março de 2029. Importante sair, né? O encerramento da quinta oferta pública de distribuição primária, quinta emissão de cotas, né? O fundo captou aí, deixa eu ver aqui, 135 milhões de reais. Praticamente aí, mesmo valor de mercado, né? Complicado pra caramba, né? E o imóvel Bresco Canoas, falar aqui no dia 8 de maio, comunicou aos cotistas, né, em Canoas, relativo ao impacto lá, né, do Rio Grande do Sul. O imóvel foi diretamente atingido
pela inundação que tomou conta da região. Em Canoas realmente não sobrou quase nada, né? Tá tudo embaixo d'água. E esse imóvel representa 5% da receita mensal do fundo, tá? Então, as atividades do inquilino estão suspensas temporariamente, a seguradora do imóvel foi acionada. Então, essa aí é a questão, né? Relativo lá aos impactos do Rio Grande do Sul. Então, fundo aí, para quem não gosta de movimentação, gosta de fundo parado, acabou que essa enchente teve um impacto relativo à enchente no Rio Grande do Sul, no Bresco Canoas, né? 5% da receita, o imóvel foi diretamente atingido pelas inundações da região. Então a gente vai acompanhar, né, nos próximos capítulos aí disso aí, né, como é que vai ser, se vai, a seguradora aí vai atender, né, essas questões aí do imóvel, né, e se o inquilino vai continuar com um contrato, né, já que ele foi diretamente atingido e as atividades foram suspensas, ok? Então é isso aí. Essas são as notícias do BRCO11, o Bresco Logística, fundo aí que vai passar por alguns problemas aí com relação a esse impacto na receita, pelo menos temporariamente, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.